Meus amados, queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, no meio da família de Deus. Certamente não há outro lugar melhor para estarmos, na verdade. Eu convido que você abra sua Bíblia para este momento da pregação na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta que nos escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Meus queridos, eu farei uma leitura dos versos 1 a 13, mas o nosso texto de hoje que pregaremos será dos versos 8 a 13. O texto do nosso sermão é 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. Mas agora eu farei uma leitura dos versos 1 a 13. Eu peço que todos acompanhem com a devida atenção à palavra do nosso Deus. Assim está escrito. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém,
segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bondoso e glorioso Deus e Pai, que estás nos céus, não merecemos, ó Deus, estar na tua presença. Tua presença é santíssima, tua presença é doce, tua presença é pura. Tu és santo de eternidade à eternidade. Não há ninguém como tu. Mas por meio do teu santo Filho, em quem tu abriste uma fenda para que possamos estar na presença do Senhor, como Moisés esteve quando o Senhor passou. Para que possamos, ó Deus, ser purificados, lavados pela palavra. Assim estamos por meio de Jesus Cristo na tua presença. Para que possamos contemplar o dia eterno, o dia do Senhor, e dia de Deus, como lemos nesse texto. E assim possamos ser purificados à altura deste dia. Nós rogamos, ó Deus, por meio de Cristo, tão somente por meio dele, em quem o Senhor amou o teu povo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos purifique, renove a nossa fé. Ó Senhor, renove a disposição da nossa mente para te servir com alegria em Cristo, com pureza, com perseverança, em nome de Jesus, assim oramos. E te pedimos que, se alguém está aqui nesta manhã sem esta esperança, ó, que este alerta maravilhoso da graça alcance o coração e faça viver para Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós temos um compromisso que está muito longe, né, tem aí meses ou até anos, nós, por muitas vezes, costumamos ficar desleixados na preparação para esse dia. Essa verdade, ela é vista inclusive naquela parábola tão conhecida que o Senhor Jesus conta, das noivas, das virgens, as nécias e daquelas que eram virgens sábias. A aquela parábola interessante que mostra que todas as 10 dormiram, não só a que eram nécias, mas também as sábias. Dormiram porque não conseguiram se colocar devidamente como deveriam, aguardando o noivo. Mas ainda que aquelas 5 sábias tenham dormido, elas estavam preparadas com o seu azeite para que tivessem ali a lâmpada acesa, para que estivessem prontas para se encontrar com o noivo das suas almas. É verdade, irmãos, que e conta o Senhor Jesus na parábola que por algum tempo se demorou, todas dormiram e as nécias não se proveram do azeite para as lâmpadas, e um tempo passou, até que alguém gritou: "Eis o noivo!" E ainda que tenha passado tanto tempo para a chegada do noivo, quando veio o anúncio, parecia que não havia passado tanto tempo assim. E nós experimentamos isso quando nós temos compromissos que tem ali, às vezes nós colocamos na nossa agenda, né, nos dispositivos que temos, ou escrevendo numa agenda em papel, ou colocamos no celular, e os dias vão passando, e a gente olha ali aquele compromisso, mas como está longe, nós vamos passando os dias, semanas, meses, até que tomamos o susto que está bem perto. E às vezes nós não tomamos a devida providência para aquele evento e já é tarde, e já estamos prejudicados.
Esse texto, irmãos, nos fala sobre o evento mais importante, ou, melhor dizendo, um dos eventos mais importantes da vida do crente. Nós temos o evento do encontro primeiro com o nosso Salvador. Esse é o evento mais importante da vida do cristão. Quando o noivo, o Senhor Jesus Cristo, vem até nós e nos faz viver para Ele, nos chama para viver para Ele. E então Ele vai marcando as nossas vidas com eventos maravilhosos ao longo dela. Mas eis que está chegando o maior evento, um dos maiores eventos das nossas vidas, um dos maiores dias das nossas vidas. O dia que nunca vai acabar. O dia eterno. Aqui chamado o dia de Deus. Aqui chamado o dia do Senhor. E esse texto nos ensina, irmãos, como nós devemos nos preparar para esse dia. Esse texto nos ajuda a examinar o nosso coração para perceber como nós temos nos preparado para esse dia. Há muitos se diz que virá esse dia, não é verdade? Mas será se de fato temos nos preparado devidamente? Será que você que está aqui nesta manhã, que não faz parte da igreja do Senhor, você que muitas vezes tem ouvido que chegará o dia, que Jesus voltará, mas será que você está preparado para a chegada deste dia? Esse texto nos fala sobre esse assunto maravilhoso, tão urgente para as nossas vidas, para a vida de todos nós. Não só dos adultos, mas também das crianças. E veremos então este sermão, meus irmãos, em 3 pontos, preste bem atenção. Em primeiro lugar, a longanimidade do Senhor. A longanimidade do Senhor. Em segundo lugar, a iminência do dia do Senhor. Em terceiro e último lugar, a esperança do dia do Senhor. São 3 pontos. Em primeiro lugar, a longanimidade do Senhor. A longanimidade do Senhor. O nosso segundo ponto é a iminência do dia do Senhor. Há um contraste aqui entre o primeiro e o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, a esperança do dia do Senhor. Olhe para o verso 8. Aqui vemos em primeiro lugar a longanimidade do Senhor. O verso 8 diz: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui nós vemos, meus irmãos, a longanimidade do Senhor. Pedro, então, exorta os ouvintes para que eles não imitem os escarnecedores. Veja, há um contraste aqui quando anteriormente Pedro diz no verso 5, porque deliberadamente esquecem, ele está falando dos falsos mestres. Aqueles escarnecedores, não só dos falsos mestres, mas todos aqueles que se alimentam da heresia, que é escarnecedora, que olha para tudo e diz, ora, quando é mesmo que virá esse dia? Porque há muito tempo as coisas estão como estão. Há muitos escarnecedores, e nós sabemos disso. Cada vez mais eles crescem. Eles estão nas universidades. Eles estão nas escolas que os nossos filhos estudam. E eles ensinam escárnio, eles plantam escárnio no coração dos nossos filhos. Eles estão na nossa vizinhança. Eles estão na política. O seu coração escarnecedor os governa para legislarem, para aprovarem com escárnio. Então, tendo falado e condenado esse deliberado esquecimento, agora o apóstolo Pedro se volta mais uma vez para o povo de Deus e diz aqui no verso 8, segundo de Pedro 3:8,
Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Aqueles que são escarnecedores deliberadamente esquecem. Eles buscam uma vida, um caminho pelo qual eles sabem que ali a palavra de Deus não estará. Deliberadamente esquecem da promessa. Mas, meus irmãos, a verdade é que nós podemos também esquecer. A vida do crente não é uma vida de escárnio. A vida do crente não é uma vida de deliberado esquecimento da promessa. Mas nós podemos esquecer. E é exatamente por isso que Pedro usa aqui a mesma palavra. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Ainda que não seja natural ao crente, ele pode sim, até mesmo deliberadamente, por um tempo ou fases da sua vida, se esquecer das promessas. E é exatamente por isso que vem a palavra de Deus para nós, dizendo: há, todavia, amados, uma coisa que vocês não devem se esquecer. Irmãos, quando nós evitamos de ler a Bíblia, quando estamos em certas situações da vida em que nós precisamos da orientação de Deus, e nós evitamos a Bíblia, quando nós evitamos a oração, quando nós nos enchemos inclusive de tantas programações e coisas na nossa vida, que não há espaço para a leitura da Escritura, o momento da oração, quando precisamos de certos conselhos e nós evitamos pessoas piedosas que podem nos aconselhar e nos tirar de um caminho de pecado, e nós evitamos elas, porque na verdade o desejo do nosso coração é ir para outro caminho. Quando nós evitamos, ó Deus, irmãos, todas essas coisas, nós estamos deliberadamente nos esquecendo da promessa. Isso acontece com você? Depois de um tempo, pela graça do Senhor, nós vamos confessar aquilo que o Espírito Santo já estava desde o início nos incomodando. Irmãos, nós não podemos esquecer, não devemos esquecer dessa promessa. E o apóstolo Pedro, então, nos fala de algo mais específico acerca dela. Ele diz que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso é verdade. Deus é aquele único ser que é totalmente outro. Ele é o único ser para quem não há ano novo, para quem não há o amanhã. Ele é aquele único que não está sujeito ao tempo. Ele vê 2000, ao mesmo tempo que ele vê 1800, ele vê 2025. Ao mesmo tempo que ele olha para a fase da nossa vida em que éramos bem jovens, não casados, aqueles que já são. Ele olha para a fase da nossa vida que já temos netos, se assim Deus nos conceder. Ao mesmo tempo, um um dia é como 1000 anos para ele, 1000 anos como um dia. Deus não envelhece. E, meus irmãos, como isso é maravilhoso, porque a experiência do crente diante de um mundo assolado, inclusive na igreja, assolada por falsos mestres, pode ser desestimulante. Quando vemos brotando tantos homens maus, falando tantas coisas tortas das Escrituras, e há muito isso acontecendo, nós podemos olhar: Senhor, até quando isso? Até quando? Há pequenas igrejas, às vezes, como a nossa, e muitas espalhadas por aí, lutando para viver fielmente o evangelho, mas vemos tantos outros
regalados em seus pecados, com o nome de Deus, sendo que nada têm com Deus. Homens impunes em seus enganos, enganando muitas pessoas, e nós então perguntando: Senhor, até quando? O Senhor não está vendo? Irmãos, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para nós pode passar muito tempo, mas para Deus está às portas. Mas ainda que isso seja sobre a iminência deste dia, o ponto aqui é a longanimidade do Senhor. O verso 9 diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vai chegar este dia, mas ele ainda não chegou. Nem mesmo o filho sabe. Está escrito em Mateus 24, verso 37. Mas veja, por que que Deus ainda insiste em ser longânimo? Ele não retarda a sua promessa, ele não se esqueceu dela. Ele não está demorando, ele não está atrasado, como alguns dizem. Mas ele é longânimo e ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E talvez você olhe para esse texto e ache estranho, ou que não há sentido com o restante das Escrituras, que diz que nem todos serão salvos. E é verdade, nem todos serão salvos. Mas porque o texto então nos diz que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento? Será se o desejo de Deus será frustrado? É óbvio que não, meus irmãos. E para isso nós precisamos entender o que ele quer dizer aqui com perecer. E a mesma palavra que já vimos muitas vezes tratada aqui por Pedro nessa carta, inclusive no início do capítulo 2, abra sua Bíblia lá, volte um pouco. No início do capítulo 2, verso 1, diz assim: trazendo sobre si mesmo repentina destruição ou repentino perecimento. Seria estranho traduzir assim, né? Mas é a mesma expressão. A mesma expressão. Portanto, está muito claro aqui que Deus irá trazer destruição sobre os falsos mestres. Ele quer fazer isso e ele fará. Então, quando diz o texto que Deus não quer que nenhum pereça, ele não está falando de todo ser humano indistintamente. Isso seria contraditório. Jesus orou, meus irmãos, e como está escrito lá em João 6,39, ele disse assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca ou eu deixe perecer de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Em outro lugar, ele disse que ele não deixou nenhum se perder ou perecer, senão o filho da perdição. Meus irmãos, tudo que Deus quer, ele fará. Tudo que ele quer, ele fará. Se ele quer que alguns cheguem ao arrependimento, isso irá acontecer. Se ele quer que alguns não se percam, não pereçam, isso irá acontecer. Não sabemos em que época da história, pessoas espalhadas por todo o mundo, filhos de crentes, outros que foram criados há gerações em idolatria, não importa o que sejam. Dentre esses, Deus tem aqueles que ele não quer que pereça, que seja destruído eternamente. O Deus das Escrituras, meus irmãos, não é um Deus que está na arquibancada,
olhando para o jogo da vida e torcendo para que o ser humano se arrependa. Deus não é assim. Ele não tem um mero desejo de que todo ser humano se arrependa, mas infelizmente ele não pode invadir o coração e a vontade de todas as pessoas, e por isso então ele será frustrado, porque alguns não se converterão. Esse não é o Deus das Escrituras, que infelizmente muitos creem no meio evangélico. O desejo dele não será frustrado. Se ele não quer que nenhum pereça, nenhum perecerá. Porque eles estão nas mãos do Senhor Jesus, o verdadeiro, o maior super-herói que já existiu. Mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E ele fará isso usando os meios da palavra, usando os meios da pregação, usando a sua igreja, usando os fatos e a providência. Ele assim fará que todos, não todos indistintamente, mas todos por quem Jesus morreu, todos os que estão nas mãos de Jesus, nenhum deles se perderá e todos eles chegarão ao arrependimento. Certamente ele não está torcendo para que o homem se arrependa sem querer invadir a vida do homem, mas ele entra no coração do homem e muda a disposição dele para que o homem de fato ame a Deus e deseje querer servi-lo. Irmãos, que ensino maravilhoso. Você tem parentes que não servem ao Senhor por quem você ora? Filhos a quem você já apresentou pelo batismo e eles não servem ao Senhor? Ou até aqueles que você não apresentou, mas são seus filhos e você deseja que sejam salvos? Cônjuges, pais, irmãos, seja qual for a vida deles, eles podem se entregar ao pecado mais terrível. Se por eles Cristo morreu, eles não perecerão, mas chegarão ao arrependimento. Nós não sabemos quando, mas já está agendado na agenda de Deus. Veja então a paciência de Deus, suportando cada pecado dessas pessoas até que elas cheguem ao arrependimento, suportando cada rebeldia, suportando cada palavra louca. Ele é longânimo, ele é paciente, para que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, irmãos, nós não devemos buscar o esquecimento da promessa, pelo contrário, nós devemos buscar os ensinamentos, sermões, estudos, livros, conversas que nos santifiquem para o dia do Senhor. Aqui nós vemos a longanimidade do Senhor, em primeiro lugar, e passamos agora à iminência do dia do Senhor, verso 10. Segundo ponto é a iminência do dia do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui nós vemos a iminência do dia do Senhor. Se por um lado Deus é longânimo, e ele está esperando, vendo os pecados da humanidade, dos eleitos, e aguardando, como Paulo,
como Saulo, que era o perseguidor da igreja, e o Senhor teve paciência até aquele exato momento em que Cristo o encontrou. Por outro lado, irmãos, esse dia ele é iminente. Ele virá. Veja o verso 10 como traz um contraste: virá. Não há dúvida, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ele virá. E perceba, esse dia ele é chamado de dia do Senhor. E é muito interessante. Qual é o dia de hoje? Que dia é hoje? Qual é o dia da semana de hoje? Hoje é domingo. Crianças, domingo é o dia do Senhor. Quando vocês ensinarem os dias da semana aos seus filhos, se lembrem de enfatizar que é o dia do Senhor. Quando ensinamos as coisas que Deus criou, nós não devemos perder de vista que tudo que criou, que Ele criou, deve ser ensinado aos nossos filhos com a assinatura dele. Foi Ele quem fez. Hoje é o dia do Senhor. Então significa, irmãos, que nesse dia, esse é um dia complexo, como uma cebola que tem várias camadas, várias cascas. Esse é um dia complexo. Esse é um dia que nós então anunciamos, como povo de Deus, a salvação futura. Que Cristo virá e salvará o seu povo de todos os males do mundo, do falso ensino. Cristo virá e irá limpar a sua igreja por fim. Ele irá salvá-la por completo de todas as heresias. Esse dia é um dia de anúncio da salvação futura. Nós já fomos regenerados, mas ainda estamos sendo salvos. Ainda há pecado em nós. Então ele está nos salvando. E cada vez que o povo de Deus se reúne domingo, nós anunciamos que ele nos salvará completamente, consumadamente. Este dia serve para isso. Mas não para isso apenas. Esse é um dia que serve para que nos lembremos de que chegará um dia que nunca mais vai acabar. De que estaremos com Deus e com o nosso Salvador, que veremos como Ele é. É por isso que o quarto mandamento começa dizendo: lembra-te. O evento mais distante das nossas vidas, meus irmãos, marcado na nossa agenda, é esse dia. E se nós já esquecemos eventos muito mais próximos, quanto mais esse. Por isso, o mandamento é: lembra-te. E cada domingo que nós nos reunimos, a Escritura nos diz: lembra-te, lembra-te, lembra que vai chegar um dia eterno. Lembra que você está vivendo uma vida passageira. Faça seus planos, mas se lembre, eles vão acabar. Porque vai chegar o dia eterno. Esse dia é um dia para anunciarmos isso também. Mas por fim, também esse é um dia que anuncia a destruição. Não há dia que mais evidencia o povo de Deus e o que não é povo de Deus do que esse dia. Ao passo que o povo de Deus se reúne para se encontrar com Ele e para ouvir as palavras de vida e para se alimentar da eternidade com Deus. Esse é exatamente o dia que os ímpios usam para preguiça, para prazeres e para todo tipo de pecado. É o dia que mais mostra, irmãos, quem é de Deus e quem não é. E o dia que anuncia a destruição
Veja como esse é um dia complexo. É o dia de alegria para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo é o dia de anúncio da destruição para aqueles que estão se aproveitando malignamente da longanimidade de Deus. Para aqueles que, ao invés de percebendo a longanimidade de Deus, se refugiarem em Cristo, eles percebem essa longanimidade e querem ainda mais aproveitar uma vida em pecado. Pois este é um dia para anunciar que eles têm data de validade e Cristo virá para puni-los e punir todo o mal que eles fizeram ao povo de Deus e punir os seus pecados de rebeldia e escárnio contra a obra do Senhor. Qual é a sua relação com o dia do Senhor? Irmãos, vivemos um dia, um tempo em que a igreja do Senhor despreza esse dia. Vivemos um tempo que aqueles que professam ser crentes, eles faltam culto para atividades físicas, para verem futebol, para irem para banhos, para ficar em casa dormindo, deitados, porque estão cansados da semana, para trabalhar em trabalhos que não são necessidade ou misericórdia. Ao passo que esse é um dia tão importante para o povo de Deus e para o próprio Deus, ele é tão desprezado por muitos no meio da igreja. E é por isso que precisamos da pregação das Escrituras, para retornarmos à palavra. Esse ensino não é novo, não é uma nova doutrina, não é um ensino de homens. Ele é velho, ele é antigo. Ele começou lá quando Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Como o povo de Deus tem desprezado esse dia. E com isso, irmãos, nós perdemos tanto da presença do Senhor e das suas promessas. Nós não experimentamos da feira da alma, como diziam os puritanos. Nós passamos por esse dia e por vezes nós estamos ao final deles não alimentados. Como Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. E ele chama o seu povo ao arrependimento porque ele quer ter conosco nesse dia. Ele quer alimentar o seu povo nesse dia. Ele quer que nós saiamos desse dia, terminemos esse dia como aquele que recebe um cartão sem limite para comprar tudo que quer e precisa no mercado. É assim que Deus quer que saiamos ao final deste dia, cheios daquilo que precisamos para as nossas almas, as almas dos nossos cônjuges, as almas dos nossos filhos, familiares, para os ensinos que precisamos, dos ensinos que precisamos no trabalho, no dia a dia do trabalho, quando estamos na hostilidade da impiedade, no meio da impiedade deste mundo de trevas. Esse é um dia para sairmos cheios, como uma criança que chega num parque de diversão e não sabe qual é o primeiro brinquedo que ela vai experimentar. Este é um dia para que nós enchamos as nossas almas da presença do Senhor, do amor dele em Cristo Jesus, da sua paciência, da sua misericórdia. Este é um dia, por assim dizer, permitam-me a expressão, para sentar no colo do nosso Pai e não olhar para o relógio e estar na sua presença. Não há outro dia como esse, irmãos. Que dia precioso. Esse é o dia do Senhor. Para aqueles que são falsos mestres,
Esse é um dia terrível. Esse é um dia que incomoda. Esse é um dia que eles querem que passe logo, porque não tem nada para fazer. Ou muitas vezes, só o que tem a fazer é pecado. Mas o dia de hoje para o povo de Deus é um dia de deleite, de esperança, de anúncio do dia eterno. Esse dia do Senhor é um dia de anúncio do dia do Senhor eterno. E cada vez que nos reunimos domingo, nós anunciamos a iminência do retorno de Cristo. Veja como esse dia é um exercício da fé. Se você espera que Cristo volte, é aqui que você deve estar. E quando você estiver em casa, você deve desfrutar e buscar a Deus de várias formas, em conversas santas, lendo a Bíblia, orando, lendo bons livros que por vezes nós não podemos ler durante a semana. Este é um dia, irmãos, cada vez que nos reunimos domingo, nós estamos anunciando que cremos que Cristo virá, que chegará o dia do Senhor, o dia eterno. E de fato virá repentinamente. Diz o texto: virá eternamente como ladrão. A ideia de vir como ladrão é, é que ele virá no momento em que ninguém espera. E é irônico porque muitos caçoam, muitos estão aqui usando de escárnios, dizendo não vai vir. Mas quando ele virá, quando ele vier, eles serão tomados de espanto. Virá como ladrão. Mateus 24:43 diz o texto: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá, o Filho do Homem virá. Mateus 24:43 e 44. O texto nos mostra, irmãos, a iminência do dia do Senhor. Que todas as coisas, versos 11, hão de ser desfeitas. Antes mesmo, diz o texto, que os céus passarão com estrepitoso estrondo. A ideia aqui é de uma madeira sendo queimada e faz aquele barulho estralando. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Os elementos aqui não é água, fogo, ar, terra, mas a ideia da criação, de tudo que Deus fez. Eles passarão abrasados, se desfarão abrasados. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra que nós vemos, ela não permanecerá como está. Mas não apenas isso, as obras. O homem sem Deus, ele afasta esse dia da sua memória. Ele sabe que chegará às contas, mas ele afasta da sua memória esse dia para que as suas obras de pecado elas continuem, para que os seus prazeres possam ser todos realizados. Ele constrói uma vida sem Deus. E a esperança dele é que isso nunca acabe. Mas o texto nos diz que não apenas a terra passará, será destruída, mas as obras, todo plano, tudo que foi erguido sem fé em Cristo pode parecer tão firme, tão indestrutível. Sistemas, e vemos isso inclusive na política, na verdade, sistemas, esquemas de corrupção, famílias, isso vai passando de pai para filho, e neto e bisneto, e isso parece que nunca vai ser destruído. Todas essas coisas se desfarão como um papel sendo queimado.
Verso 11 nos diz então: visto que todas essas coisas vão lhe ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo prosseguimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui nós vemos então o que Deus quer do crente: um santo prosseguimento. Se nós sabemos que todas essas coisas vão acontecer, se nós sabemos que Deus irá vir e mostrar o seu poder e a sua santidade de tal forma, e que tudo o que há nesse mundo, irmãos, passará, nós devemos ser como o pai de família que está pronto, com o seu coração pronto para a chegada do ladrão. O Senhor Jesus aqui é chamado, esse dia é chamado de ladrão não como de uma forma ruim, mas mostra-nos a iminência. Isso deve nos fazer olhar para o nosso coração. Por vezes, irmãos, nós cultivamos pecados em nosso coração. E talvez essa seja a realidade de muitos de nós hoje aqui. Já arrastando prosseguimentos pecaminosos em nossa vida. E então esquecendo de que esse dia chegará logo, da iminência do dia do Senhor. Contando que vai passar tempo. E o Senhor então não está nos chamando para dizer não. É agora. Você tem que estar pronto agora. A palavra de Deus chama a mim e a você para a presença de Deus. Ela nos antecipa esse dia, para que cheguemos à presença dEle e nos arrependamos de nossos pecados e o nosso prosseguimento seja santo, seja em piedade. Quais têm sido os seus pecados, cuja tua consciência já tem algum tempo te alarmado, e o Espírito Santo também, e você ainda assim até procura desculpas para mantê-los? O Senhor bondosamente está te chamando e te lembrando deste dia e te levando ao arrependimento. Se arrependa, não por causa das consequências ruins do seu pecado, apenas. Não pela vergonha diante das pessoas apenas. Se arrependa porque ele é contra Deus. Porque ele é contra Cristo. E viva em santidade. O texto nos diz, e aqui nós passamos para o terceiro e último ponto do nosso sermão, versos 12 e 13. A esperança do dia do Senhor. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós devemos tanto esperar quanto apressar. Parece estranho, não é? Espere, mas apresse. Sim, nós devemos esperar, porque virá só quando Deus quiser. Nós não sabemos a hora nem o dia, mas nós devemos apressar esse dia. E talvez você se pergunte, como é que nós vamos apressar algo que Deus já determinou a hora e o dia? Não irá mudar, e de fato não irá mudar. Como nós então iremos apressar? E algumas respostas para essa pergunta. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, verso 22. Apocalipse 20, verso 22. Aliás, perdão, irmãos, é 22, 20. Aqui está uma resposta. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente venho sem demora.
Amém. Vem, Senhor Jesus. A oração, de certa forma, é um instrumento para apressar este dia. O povo de Deus cada vez mais deve orar: "Vem, Senhor Jesus". Uma outra forma é o anúncio do evangelho. Ora, se este dia não virá até que o último eleito se converta, então o povo de Deus deve cada vez mais anunciar e espalhar o evangelho para todo tipo de pessoa, até que então esse último eleito seja alcançado e então virá o fim. Anunciemos o evangelho para quem quer que seja. Não fiquemos usando uma um sistema, às vezes olhamos e não, aquele é mais fácil de se converter. Irmãos, a salvação é pela graça. Ninguém pode se converter, porque estão mortos, mas Deus chama. E a terceira forma de, responder essa pergunta é viver em santidade. E a oração nos ajuda a isso. Ela não muda o dia, mas ela nos prepara para desejar esse dia e viver em santidade. O verso 13 termina dizendo: "Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça". Veja como esse texto enfatiza a esperança, o esperar. E muitas vezes nós nos envolvemos em planos e projetos em nossas vidas e esquecemos. Nós não esperamos esse dia. Espere. Planeje tudo que você tem que planejar. Cuide de seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide da sua área profissional, cuide de seus parentes. Planeje tudo, mas em sua agenda tem um espaço especial para este dia, quando virá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Ele encontre em nosso coração esperança e santidade no nosso dia a dia, para a glória do Senhor Jesus, aquele que virá. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai bondoso, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que nos coloca, nos situa na agenda do Senhor. A tua palavra, Senhor, que nos faz, nos impele a esperarmos, a limpar os nossos corações, a nos apontarmos como de fato alguém que fará uma viagem. Ó Senhor, que o Senhor aumente-nos a esperança e a fé em nosso coração e que nós possamos vivê-la no nosso lar, em nome de Cristo, e possamos viver em onde nós estejamos, que possamos incuti-la no coração de nossos filhos. Ó Deus, que o Senhor alcance aqueles nossos queridos que não têm essa esperança. E que nós possamos mostrá-la em nosso prosseguimento a eles. E que o Senhor alcance aqueles que estão aqui hoje sem Cristo, sem esta esperança, perdidos no mundo. Que o Senhor os encontre em nome de Jesus. Assim oramos. Amém.